Enquanto alguns manifestantes podem ser soltos, outros são presos. Um vereador de Inhumas, em Goiás, foi um dos detidos ontem pela Polícia Federal na sexta etapa da Operação Lesa Pátria. José Rui, do PTC, aparece nas imagens registradas nas invasões do dia 8 de janeiro. A PF cumpriu 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, também em Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. E aí, Ana, a gente acabou de comentar a PGR, então, se manifestando a favor da liberação de 12 presos, e essa Operação Lesa Pátria continua a prender aí supostos envolvidos nos atos do dia 8. Temos aí o vereador nas imagens, desculpa, Ana, só para informar nossa audiência, as imagens aí do vereador ficam na tela. Pois é, ele aparece nas imagens, mas ele aparece em imagens ele destruindo alguma coisa, ele invadindo, quebrando, isso é certo? Ou nós não temos essas imagens, Paulo? Não temos, não. Essas são só as imagens que nós tivemos acesso aí, Ana. Então, ou seja, até aqui não temos acesso, né, a todas as imagens, porque agora essas imagens entraram aí num cofre super confidencial, as imagens do fatídico 8 de janeiro, exatamente como 6 de janeiro, o Capitólio aqui nos Estados Unidos. Até hoje, 2 anos depois, o público americano não teve acesso às imagens. Quem realmente invadiu, quem realmente quebrou, quem realmente foi preso por ter cometido algum crime, tudo muito nebuloso. E o Brasil segue na mesma linha. Porque apareceu nas imagens, mas ele tem que ter cometido algum crime, né? E há muitas perguntas em relação a essas imagens. O rapaz que quebrou o relógio, a moça que quebrou as janelas, as vidraças, o outro rapaz que conversava com um policial dentro de um dos prédios e o policial mandando ele entrar. Ou seja, uma CPMI do 8 de janeiro é mais do que urgente. O Brasil precisa de esclarecimentos. Não dá para continuarmos nesse silêncio ensurdecedor, como o Silvio colocou, da imprensa, com inocentes na cadeia, vândalos, criminosos. A gente vai repetir isso ad eterno, que sejam punidos ao rigor da lei, mas que também sejam respeitadas as instâncias desses inquéritos. Essas pessoas têm foro privilegiado para estarem aí todas amontoadas em inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e os outros ministros, até aqueles ministros apontados pelo presidente Jair Bolsonaro, eles precisam também defender, não essas pessoas são inocentes, algumas pessoas, sim, são inocentes, mas eles precisam defender a Constituição, o Estado de Direito, o devido processo legal, o ordenamento jurídico. Estamos aí sob uma insegurança jurídica que afeta vários setores da nossa sociedade. Se uma administração tem como um pilar macro a insegurança jurídica, a insegurança econômica, qual é o futuro para investidores no Brasil, por exemplo? Como vamos crescer como nação? Como seremos até vistos aqui fora como uma nação séria, que trata os seus cidadãos sérios, seus investidores sérios, sua economia? E onde está, Paula, a turma dos direitos humanos? Onde está a turma dos direitos humanos que vive pedindo que os direitos humanos sejam respeitados daqueles que cometeram atrocidades contra a sociedade? E agora nós estamos falando de pessoas inocentes que devem... Pessoas inocentes, Paula, usando tornozeleira eletrônica em casa, também essas que foram soltas, sem o processo todo ter corrido, sem julgamento, sem condenação. Ou seja, que estado de exceção é esse que nós estamos vivendo? E todos continuarão calados porque é a turma que pertence ao mesmo espectro político do presidente Bolsonaro. E nós sabemos que durante 4 anos eles demonizaram e desumanizaram o presidente Bolsonaro
para que qualquer atrocidade cometida contra ele, contra seus apoiadores, fosse, de uma certa forma, empacotada, né, num pacote bonito de legitimidade. Não, tudo bem, para salvar a democracia, não tem problema matar exatamente a democracia. Pois é, Cris, como bem lembrou a Ana, o governo federal impôs sigilo na íntegra das imagens do dia 8 de janeiro, que complicou muito aí a vida dos advogados de defesa de todas essas pessoas envolvidas nos atos aí do dia 8, né? Mas não são provas ou da inocência ou da culpa. Não tem como não usar. Isso aí, se você pode enxergar ali quem está quebrando, ou quem está gritando não quebra. Você pode também ver pessoas que não estão fazendo nada. Não dá para entender esse sigilo. Não dá para entender. Não, e esse pedido de sigilo, até onde eu saiba, feito pelo governo, para mim, compromete a imparcialidade da investigação, a imparcialidade da justiça. Porque realmente, se são as provas, se as imagens são as provas de quem efetivamente invadiu os prédios públicos e depredou os prédios públicos, porque teve gente que não invadiu. Aquilo estava aberto e foi entrando, sentou no chão, gritava não quebra. Tem um monte de provas, inclusive, que inocentam pessoas que estavam lá. Por que não exibir essas imagens? Por que não permitir que elas se tornem públicas, né? Mas tem muitas correndo aí pela internet, feitas por pessoas que estavam na manifestação, não na depredação. E por algum motivo conseguiram gravar e publicar antes de aquilo virar uma perseguição a todo mundo que estava no local. A gente viu muitas dessas imagens, tanto que essa cena do pessoal sentado no chão, com camisas do Brasil, pacificamente, gritando não quebra, com um monte de policiais ao redor, fazendo nada. Eles não ofereciam qualquer problema, aqueles policiais estavam tranquilos ali, inclusive muitos policiais permitindo que entrassem. A gente viu tudo isso. Eu queria lembrar duas situações aqui que eu acho importante a gente lembrar nessa hora. Além de tudo isso que a gente já colocou aqui. E além, especialmente, do silêncio criminoso da imprensa e dessas comissões de direitos humanos aí que a Ana bem lembrou. É importante a gente lembrar que os guerrilheiros da década de 60 e 70, bandidos, assaltantes de banco como a Dilma, sequestradores de embaixador americano, como o Gabeira, que sequestraram o embaixador americano para trocar por presos políticos, como, por exemplo, o José Dirceu. Aqueles eram guerrilheiros armados, eram terroristas mesmo. Aqueles atentavam contra o Estado de Direito, queriam impor à força a sua vontade. Aqueles foram presos e, como conseguiram comprovar que foram torturados na prisão, o que está errado, receberam e recebem, continuam recebendo anistia até hoje. Eu quero saber se esses presos inocentes, sem armas, que sequer estavam no local do crime e não cometeram nenhum crime, vão ser indenizados futuramente. Eu gostaria muito que os atuais parlamentares votassem um projeto de lei que a cobrança de futuras anistias que o Estado brasileiro vai dever fosse feita no CPF de quem está cometendo essas ilegalidades. Que ministros, delegados, ministros de Estado, presidente da República, ministro do STF, delegados de polícia, quem quer que esteja determinando ou executando a prisão de inocentes, que pague do seu próprio bolso depois indenização para o resto da vida. Porque vamos pegar o caso dessa cabeleireira aí que o Silvio colocou. O marido dela está traumatizado, os filhos nem se fala, os pais devem ser vivos, é uma moça jovem, irmãos, a família inteira é afetada psicologicamente por isso, é um dano irreversível. Para ela, então, nem se fala. Sabe-se lá se ela vai conseguir encarar as clientes futuramente. A vergonha que a pessoa passa de ter ficado na prisão, mesmo sendo inocente. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa colocar e colocar muito, todos os dias. Quem vai indenizar essas vítimas? E tem todos os advogados que estão sendo tolhidos no seu direito, muitos estão com problemas psicológicos também. Eu converso com vários deles, tem alguns que estão abandonando a advocacia, não só pela dificuldade de advogar, mas pela decepção com o judiciário. Não existe mais, nós estamos realmente num estado de exceção. Então, para que advogado se não é possível exercer o direito, o livre direito à defesa, né? Isso a gente não pode deixar de mencionar aqui, porque uma hora o Brasil vai ter que rever isso. E a outra é
Quem vai pagar na imprensa, quem vai pagar pelos crimes da imprensa, porque a imprensa está difamando pessoas inocentes. A imprensa não está só acusando de forma errada, está difamando, e não só os que estão presos, está difamando todos que estavam nos QGs, em frente aos quartéis, por 60 dias, legitimamente exercendo seu direito à manifestação, todos que apoiaram esses que estavam nos quartéis pelas redes sociais e todos que vestem verde e amarelo. É inacreditável mesmo.